processo está segredo, e ainda que não estivesse em segredo de justiça, Excelência, ele pode ser, só um instante, ele pode ser gravado, mas não é transmitido. Por que não? Pronto, se o juiz autorizar, só um momento. Tá. O processo é público, ele é público. O impedimento de não se poder transmitir. Pela internet, Excelência? Por onde quer que seja. Isso é só do Supremo, que são processos muito mais muito mais piores que são transmitidos. Então, não tem nenhuma objeção de o processo ser transmitido pelas redes sociais. Se o processo muito bem, Excelência. Em segredo de justiça absoluta, ele pode ser transmitido pelas redes sociais. Pela ordem, Excelência. Página 127. Página 127. Aqui eu estou vendo só a certidão de antecedência. Olha aí o que diz ao lado do número do processo, tipo de restrição. 127. Levante segredo de justiça. Pronto, 127. Pela ordem, né? Tipo de restrição. Mas isso aqui não é esse processo. Aqui é um processo que possivelmente tenha sido processo de segredo de justiça, não é relacionado a esse processo. É o 38. Prisão temporária, exatamente. E não é mais nem segredo de justiça. Quando o réu já foi preso, foi liberado o processo, foi retirado dele a taxa de segredo de justiça. Foi mesmo. Tem como. Pois então o senhor vai fazer o seguinte, para mim, por gentileza, constar na ata a minha informação de que o processo está sendo transmitido pelo Instagram da advogada da assistência de acusação, certo? Sim. Eu peço que o senhor já coloque na ata. Peço que seja verificado por que eu não estou conseguindo entrar diretamente no processo. Eu preciso de utilizar uma senha. Sim. Certo? Pronto, certo. É só isso. Tá bom? Quanto a essa questão do acesso do senhor, isso aí pode ser visto posteriormente a essa audiência. Será verificado isso. Pode ser problema de seu cadastro, mas isso aí eu também não vou vir aqui agora, que a audiência está atrasada em 43 minutos. Não, tudo bem, a minha primeira questão de ordem é esta. Tá certo. Já está consignado, já está registrado, inclusive está até gravado isso aí. Certo. A minha questão de ordem, só para resumir, é a exposição do processo, uma exposição midiática do processo, porque uma coisa é o processo ser transmitido ao vivo pelo um órgão público, como acontece na TV Justiça, e aqui há uma paridade. Doutor, já foi ultrapassado isso aí, doutor, já está superado, não vai atrasar não. O processo pode ser transmitido em qualquer rede social. Muito bem. Não é processo privado, é público. Até porque sou processo parte, assistente de acusação. A primeira testemunha, a senhora Rocilene, por gentileza, habilite seu áudio e seu vídeo. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Qual o nome completo da senhora? Rocilene Ferreira Pires. Senhora Rocilene, a senhora tem algum parentesco com o réu deste processo? Não. É parente da vítima? Não. Senhora Rocilene, a senhora está aqui para dizer a verdade do que souber e for perguntado. Se disser alguma mentira, a senhora pode ser presa e vai responder ao processo por crime de falso testemunho. Doutor Uriel, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Dona Rocilene, a senhora sabe do que se trata esse processo aqui, né? É uma ação penal que atribui ao senhor Rafael Machado Ramos de Vasconcelos a autoria de um crime de homicídio, isso no dia 24 de outubro de 2023, né, no município de Vajota, que vitimou a senhora Flávia Maria Lopes Sena de Vasconcelos. O que a senhora sabe dessa história? O que a senhora... Enfim, conte aí pra gente. A senhora foi ouvida na delegacia, né? Enfim, conte aí o que a senhora sabe que envolve esses fatos que são atribuídos a ele, por favor. A Flávia era minha amiga pessoal, nós participávamos do grupo de ciclismo. Ela também era minha cliente, que eu vendia roupa de ciclismo para ela, já tinha uma amizade já de longa data, né? E quando eu acordei na manhã que eu soube, eu acordei com um print
né, que o outro colega do grupo, do Amigos do Pedal, enviou para mim. E assim que eu soube, eu tentei ligar para o Rafael, não consegui, e me direcionei à casa deles, né? E lá fiquei aguardando notícias, inclusive já estávamos até fazendo já um grupo de busca, quando a gente recebeu a notícia, né, de que eu tinha encontrado o corpo. Então a minha proximidade com ela já era antiga, e com o grupo de ciclismo se tornou mais próximo, e que ela também era minha cliente, né? Quando eu soube, eu fui para lá e fiquei lá durante todo o dia, né? E fui com o irmão dela buscar o corpo, ajudei nos trâmites, né? E para conseguir a parte, né, de caixão, essas coisas, né? Então, me senti na necessidade de ir porque ela era minha amiga e lá poucas pessoas estavam se envolvendo, né? Então, me senti na necessidade de ajudar nesse momento. Entendi. Dona Rosilene, aí a senhora disse que chegou aí até a casa lá do seu Rafael, a casa do casal. Sim, pela manhã, assim que eu vi no Instagram. Quando a senhora foi lá, a senhora sabia até então do desaparecimento ou já sabia que o corpo tinha sido encontrado? Só do desaparecimento, e estávamos já fazendo um grupo para fazer uma busca. Aí lá, quando, né, a gente soube. Aí lá na residência, quem foi que recebeu a senhora? O próprio Rafael, né? E aí ele relatou uma história muito bem contada, né? Com muitos detalhes. Dizendo o horário que ela tinha saído de casa, que contando a história, né? No momento eu não suspeitei de nada, mas depois de tanto repetir a mesma história com muitos detalhes, que para uma pessoa que estava tão preocupada, não ia lembrar de todos esses detalhes, né? Mas o que foi que ele contou? Qual foi a versão que ele contou? Bom, ele contou que ela tinha saído para caminhar e que só deu falta dela depois. Ele estava lá, foi lavar o carro, já por volta de acho que 8h30, 9h da noite, só percebeu a falta dela quando o filho disse: pai, cadê a mamãe? Assim ele contou, né? Aí ele disse: nossa, ela deve estar chegando. Ele, segundo ele, não tinha percebido o horário, porque ele estava lavando o carro dele, que eles iriam no dia seguinte para Sobral para fazer umas compras no supermercado. Não lembro se era o Atacadão ou Açaí, onde eles costumam comprar. Né? Mas ele tinha lavado o carro. Pois não. A senhora ficou sabendo desse desaparecimento dela através de quem? Através de quê ou de quem? Quando eu acordei, ele postou à noite, só que eu não vi no horário que ele postou. Eu soube pelo colega, o nome dela é Iraneide, que ela viu no Instagram, printou e mandou para mim no WhatsApp. Quando eu acordei, umas 7 horas da manhã, eu vi a postagem dele, né, que ela estava desaparecida pedindo socorro. Aí então, nesse momento eu liguei para ele. Quem postou foi o seu Rafael, foi no dia anterior? Ele postou à noite no Instagram que ela estava sumida. Entendi. Então foi assim que eu soube, liguei para ele, como ele não atendeu, eu me direcionei à casa deles e fiquei lá durante todo o dia, saí para vir buscar o corpo dela no ML, fui com um parente, porque o parente não tinha tanta instrução e não tinha muita condição de ir, e eu fui só para acompanhar. Tá? Deixa eu só tentar esclarecer aqui um detalhe que eu fiquei em dúvida. A senhora disse que ele postou essa informação na noite do dia anterior. Mas a senhora só viu essa informação no dia seguinte? Só no outro dia, 7 da manhã. Porque o meu colega printou e mandou para mim. Aí na hora que ela printou, eu me direcionei à casa dele para ver o que eu podia ajudar. Entendi. Tá certo. E quando a senhora chegou lá, a senhora já disse que foi recebida por ele, né? Isso era por volta de que horas do dia, mais ou menos? Umas 7h15 da manhã, 7 horas. Ele estava sozinho lá? Já tinha chegado algumas pessoas. Não, já tinha chegado algumas pessoas. Assim que viram pela manhã, chegou a irmã, chegou alguns vizinhos. Vizinhos como é que estava assim? Como é que estava assim? Como é que estava aparentemente o comportamento dele? Eu digo, o que eu quero perguntar com ele? Se ele estava nervoso, se ele estava tranquilo, se ele chorava, aparentemente, claro. Sim, ele estava chorando, né? Que estava chorando. E contando a história toda, né? Que já tinha ido procurado no hospital,
tinha ido à noite procurar no hospital, tinha procurado nas ruas. Ele disse que não sabia direito a direção que ela tinha ido. Se tinha ido para o lado ali quem vai para Sobral ou se tinha ido para o lado de quem vai para Heritágua. O percurso que ela fez, que ele tinha dito que ela tinha saído para caminhar. Raramente eu a via caminhar. Ela sempre pedalava. No finalzinho da tarde, sempre levava o telefone celular, sempre levava o celular. E aí ele disse que ela não tinha levado o celular, só tinha ido com fone de ouvido e que tinha saído sozinha. Entendi. A senhora já disse que fazia, se eu entendi bem, se não tiver entendido, peço que a senhora corrija, a senhora fazia parte de e ela também, de um grupo de pedal, não é isso? Isso. Certo. A senhora já disse também que ela não tinha o costume de fazer caminhada. Era raro ver, principalmente à noite. Eu cheguei a ver ela um dia caminhando na Parede do Açude com o filho, mas isso era muito raro. Agora pedalar quase todos os dias, por volta de 5 horas da tarde. Inclusive, às vezes, ele acompanhava ela de moto, atrás. Certo. Filmar. Nessas ocasiões, assim, em que ela saía para pedalar, né? No caso de caminhada, eu não sei se a senhora vai saber responder, mas especificamente no caso dessas pedaladas, ela tinha, qual era o padrão? Era ela levar o celular ou ela deixar o celular em casa? Porque a gente participava de alguns desafios que a gente cronometrava os quilômetros percorridos. Então a gente precisa do celular para entrar no aplicativo, que é o Strava. Então, se não levar, não tinha como ver quantos quilômetros a pessoa percorreu. Então ela sempre andava com o celular. Ela tinha o costume de registrar fotograficamente ou em vídeo ali os pedais? Sim. Entendi. Tá. Nós todos sabemos que Vajota é uma cidade pequena, em que a maioria das pessoas se conhece, né? A senhora ouviu falar, seja naquele dia, no dia em que a senhora soube do desaparecimento, seja posteriormente, de alguém ter visto ela caminhando, de alguém chegou a falar para a senhora? Ninguém. Inclusive, eu ainda fui chamada para até olhar uma câmera. Eu fui chamada na delegacia para ver uma pessoa que ia passando, como os registros foi feito, para me reconhecer se era ela. Não era ela. Ninguém tem, assim, que eu conheça, tem essa última imagem dela caminhando. Não. Entendi. Como eu disse, ela foi... Tá. A senhora disse que era amiga dela, mas eu pergunto, era amiga íntima, assim, a ponto de conversar sobre intimidade ou não? Não, ela era muito reservada, ela não falava da vida pessoal dela. Entendi. Mas a senhora era muito superficial, assim, de pedalar, tirar foto. Entendi. Ela também era professora, era uma pessoa muito comunicativa, mas a vida pessoal dela, ela não falava. Tá. Seja porque eventualmente teria falado para a senhora, ou a senhora ouviu dizer, sabe dizer se o casal, naquela época, sobretudo, estava em crise, como é que estava o relacionamento, sabe dizer? Só se souber, claro. Claro. Existem muitos comentários, né? Mas ela mesma nunca falou, assim, não dizia nada, não. Entendi. Sobre o relacionamento, não. Sobre em algum momento... situações financeiras, mas nem isso ela gostava de comentar. O que eu posso comentar é que, como ela me comprava, eu vendia roupa de ciclismo. Na verdade, vendo. Ela me comprava, toda vez quem foi pagar foi ele. E uma vez ela comentou que não tinha Pix, porque Rafael não confiava que Pix não era seguro, né? Mas só que eu posso dizer isso. Geralmente todos os pagamentos foi ele que foi fazer. Recebi da mão dele. Entendi. Em que momento começou a surgir assim, na cidade? O que a senhora ouviu falar? Em que momento foi que começou, a senhora sabe dizer em que momento começou a surgir a notícia, né? Porque essas coisas se espalham, do possível envolvimento do seu Rafael. Eu digo isso porque chegou inclusive a ser presa, etc. O que é que a senhora ouviu falar sobre isso? Sabe dizer? Ainda cedo. Por volta de 10 horas da manhã já tinha um murmurinho. E a gente, como estava lá na casa, eu ainda fui uma das pessoas que disse, não, ele está aqui, porque quando a gente estava lá, ainda surgiu um comentário que ele tinha fugido. Eu disse, não, ele não fugiu não, ele está aqui. Eu estou aqui na casa dele e tal. Então, assim, mas desde cedo surgiu a história, né? E
Inclusive, as pessoas tinham receio até de ajudar a fazer um café, alguma coisa lá. Ninguém queria... eles eram muito fechados, muito reservados. Então, assim, ninguém queria fazer nada. Inclusive, estava a mãe dela lá, que a mãe dela não era prostrada, né? Eu fui uma das pessoas que ajudou a levá-la para casa de um parente, porque ela estava no meio da casa, uma rede no meio da casa, e a pessoa entrando e saindo, né? Mas, assim, as pessoas não tinham essa atitude de ajudar, porque eles não tinham essa abertura. Entendi. Tá? Mas a senhora disse que naquela mesma manhã já começaram a surgir... Sim, eu estava lá, mas as pessoas chegavam lá, chamavam, perguntavam, e assim... Mas eu lhe pergunto, alguém chegou a questionar ele? Eu acho que na hora lá não. Na hora não. Entendi. Ainda, algumas pessoas ainda tinham aquela... como é que eu vou falar a palavra? Esperança que não fosse, né? Então, as pessoas mais próximas demorou até um pouquinho para aceitar, porque na rua eles tratavam ela bem, ela é minha princesa. Eu fiz alguns aniversários para ela, o último não, foi esse ano, eu fiz um aniversário surpresa para ela, né? E assim, ele demonstrava uma pessoa que era assim, que eles viviam bem, né? Agora, a gente não via eles saindo com as crianças, era mais por câmera, que eles saíam mais só, os meninos ficavam muito sozinhos, né? Ok. A senhora disse que chegou a ir lá, reconheceu o corpo, foi em que local? No local em que o corpo foi achado ou depois do IML? Nos dois. Eu fui no local, quando eu cheguei no local, eu fui com o irmão dela, né? Por volta de 11 horas da manhã. Fui até para levar um sombrinho para colocar em cima do corpo, porque estava muito sol. Mas assim que eu cheguei lá, o IML chegou. Então disse que não tinha mais a necessidade. Entendi. Aí eu fui à tarde para buscar o corpo, para ajudar a buscar o corpo. Fui com o irmão dela e na volta nós paramos em Cairé, porque quem cedeu a parte de caixão, essas coisas para a prefeitura, e em Cairé era que onde ia ser arrumado o corpo. E aí o motorista pediu para ficar alguém, porque o motorista estava sozinho, pediu para alguém ajudar a vestir o corpo, a arrumar o corpo. Inclusive eu ajudei a vestir, a maquiar o corpo. Entendi. E vim junto. Certo. E aí a gente também fez só um instante, movimento para durante o sepultamento, um movimento com o pessoal do pedal para fazer uma homenagem. Aí acho que é por isso que chegaram a me chamar, porque eu fiquei muito próximo durante esse dia, né? No que foi possível. Certo. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Lá no local em que o corpo foi encontrado, certo? A senhora chegou a se aproximar, chegou muito perto ali do corpo? Estou perguntando isso porque em seguida tem uma pergunta. Certo, não, eu cheguei só até a seca. Quando eu cheguei já tinha coberto o corpo e aí não deixaram mais entrar. Porque demorou muito primeiro de chegar, e quando chegou, eu cheguei praticamente junto com o ML. Só falei só com o rapaz do ML, que ele me deu o número e disse como é que fazia para ir pegar as orientações para ir pegar o corpo. Entendi. Tinha que contactar a família e tal. Tá. Ainda que não tenha chegado perto do corpo, a senhora sabe dizer se os policiais ou os profissionais da perícia que foram ao local, se eles encontraram ali algum objeto com ela, fone de ouvido, por exemplo, que é comum para quem sai para caminhar ou pedalar, celular... O celular, ele mesmo disse que ela tinha deixado em casa, ele mesmo falou. O celular ficou em casa, ela não levou o celular. Quer dizer, fone de não ouvido. levou o celular, né? Fone de ouvido também não. Estava sem tênis, e com uma pessoa que vai fazer caminhada está sem tênis, né? E eu também vi eu não cheguei a perto, mas vi a foto, né, do corpo. Assim que foi descoberto, me mandaram a foto do corpo. Certo. A senhora já disse que era... Perfeito. A senhora já disse que era bem incomum, não sei se a senhora usou a palavra incomum ou raro, enfim, ela fazer caminhada. O negócio dela era mais pedalada, né? Cheguei a vê-la uma vez fazendo caminhada na Praia do Açude com o filho. Isso mais ou menos uns 10 dias antes do acontecimento. Mas não vou lhe dizer que é 10 dias, mas foi um pouco recente. Fazendo caminhada com o filho, que também nunca tinha visto. Ela fazendo caminhada com o filho, o mais velho. Foi a primeira vez.
esse local em que o corpo foi encontrado, Cajazeiras, no sentido em Cajazeiras, não é isso? É no mesmo sentido desse local que ela... Não, que a senhora viu ela pedalando outra vez, ou em não, totalmente inverso. A gente sempre pedalava, eu ainda pedalo, para sentir para sul, porque o asfalto é bom, né? E próximo, né? Não tem alto. E o sentido foi sentido Sobral, não tem nada a ver e ainda estava de chão. Entendi. Não era profundo, de jeito nenhum. Até o caminho para lá também não. Caminhar no máximo, até ali na base da palha, que foi feito tipo um calçadão, mas onde ela foi encontrada, realmente foi colocado, né? O corpo foi levado. A senhora sabe dizer se ela tinha algum problema de saúde? Ela chegou a revelar algum problema de saúde? Sabe dizer se ela tinha o costume, o hábito de fazer o uso de remédio controlado, de remédio para dormir, por exemplo? Não, o que a gente soube boatos, que isso não foi relatado a mim, né? Eu estou falando de boatos, que ele tinha feito, assim, acho que uns 2 dias antes, um drink para ela experimentar. E ela comentou, assim eu soube, né? Não foi coisa que ela me disse, que ele tinha feito um drink para ela e esse drink tinha sido muito forte. Ela disse, Rafael fez um drink e eu capotei. Mas isso, histórias de rua. Que ela disse isso na escola onde ela trabalhava. Excelência, pela ordem, eu gosto de colocar alguma coisa. Mas eu Excelência. não posso... Excelência, pela ordem, eu gosto... só que a testemunha depusesse sobre o que sabe de fato. Doutor, mas isso aí ela está dizendo sobre fato. Ela não está dizendo que disse para ela. Como ela está dizendo que ouviu na rua, são fatos que ela está declarando. Então não tem nada dela, não ouvi nada de anormal. Não, eu queria que constasse que a testemunha depois sobre fatos que sabe e que viu. Esses são fatos que ela sabe. Ela sabe que isso aí foi dito na rua. Então ela está declarando do jeito que ela viu da rua. E por várias vezes ela ratificou que foi dito na rua, não foi a ela. Então, vou interferir a sua impugnação e pode continuar. Só constituindo na ata, tá bom, Excelência? Está gravado. Mas no final o senhor anota aí e faça consignar na ata. Doutor Muriel, o senhor tem a palavra. Obrigado. Desculpe, doutor. Pois não, tranquilo. Dona Rosilene, nesse dia, só voltando um pouquinho aqui em relação a esse momento em que a senhora foi lá até a residência, na manhã do dia seguinte, quando soube, né, do sumiço, vamos dizer assim. A senhora chegou a entrar na casa ou ficou só ali por fora da calçada? Não, eu entrei, fiquei o dia inteiro lá na casa. Porque quando eu cheguei, ele estava na cozinha, relatando o caso para outras pessoas que também chegaram para dar apoio, para saber de informações, para ver o que podia ajudar. Aí quando ele relatou, né, que eu já saí, que eu já lhe disse, né? Alguma coisa do que a senhora viu nessa casa lhe chamou a atenção, não necessariamente naquele momento, mas depois pensando sobre o que viu? Vou dar um exemplo. E por que eu estou perguntando isso? Porque se faz menção disso nos autos. De caixas de medicamentos, por exemplo? Não. Alguma coisa chamou a atenção? Não, estava só todos os celulares lá, inclusive dos meninos, né? Os 2 filhos, o dele, né? E não vi nada assim de anormal, não. As coisas estavam aparentemente normais, sim. Ela tinha quantos filhos, hein? 2 filhos. O mais velho tinha quantos anos? Eu não sei se é 21, mas o outro fez agora 13. Sobre essa história da mãe ter saído para caminhar, eles chegaram a falar alguma coisa? Eles conheciam essa história? O que a senhora sabe dizer? Olha, eles também não falavam muito. Eu até fiquei na dúvida, assim, se eles sabiam de alguma coisa e estavam sendo coagidos, ou se realmente não sabiam de nada, né? Porque os meninos, o mais novo, ele tem um problema de, se eu não me engano, é autismo, parece muito autismo, né? E o outro, eu não sei se ele tem autismo, mas para mim ele também não é um jovem totalmente normal. E eles eram muito reclusos, eles não saíam de casa, a gente não via eles na rua. Então eles eram muito fechados, até para perguntar alguma coisa, eles ficavam calados.
não era de falar muita coisa, não. Inclusive, foi eu que disse pro mais novo que a mãe dele tinha, né? O que tinha acontecido. E ele não acreditou. E ele disse, mas ele ficou perguntando muitas vezes, ela está no hospital? Eu disse, não. E onde é que ela está? Até que foi preciso contar. Mas eu não sei ao certo. Inclusive, eu disse isso no depoimento, que se não sabiam se realmente quem tinha sido, mas como ele era uma pessoa que estava entre os suspeitos, que tirasse a guarda dos meninos dele, pelo menos por enquanto, porque assim, no momento eu achei que eles poderiam estar sendo coagidos pela forma deles, que eles não são comunicativos, eles vivem assim como se fosse no mundo deles. Entendi. Agora, para finalizar, dona Marcelene, a senhora estava lá na residência dele quando recebeu a notícia de que encontraram o corpo? Sim, estava. Qual foi a reação do seu Rafael naquele momento? Antes mesmo de sair a resposta de que, né, que ela tinha falecido, né? Ele já estava falando que, infelizmente, assim, ele já estava dando como porta, pela forma dele falar, né? Então é como se ele soubesse de alguma coisa, né? Aí não, ele chorou, a pressão subiu, foi levado ao hospital, né? Mas, e um dia anterior eu também trabalho na saúde, tá? Na noite anterior ele foi no hospital, verificar a pressão, segundo os colegas, eles estavam frios. Foi lá e perguntou, né, se não tinha aparecido lá, porque tinha sumido, né, e tal. E aí verificaram a pressão dele e ele foi embora. Apesar dessa postagem dele, que a senhora disse que ele fez, né, nas redes sociais no dia anterior, ele chegou a comunicar um parente da dona Flávia, ainda na noite anterior? Não, porque na verdade a Flávia só tinha um parente próximo mesmo, que era o irmão, e assim, e a mãe que já morava com eles, né? Que também ela tinha Alzheimer e tal, não sabia de nada, né? Então obrigado. Não foi não. Tá, obrigado, dona Marcelene. Sem mais perguntas, doutor. Doutor Antônio, alguma pergunta? Sim, excelência, eu tenho perguntas. Boa tarde, Rocilene. Boa tarde. Você conhece a Flávia e o Rafael há quantos anos? Não sei, mas eu acho que quem apresentou eles para namorar ainda foi eu. Foi? Eu conheci eles desde o tempo que eles começaram a namorar. Pronto. Ele tem 2 filhos, como já foi mencionado aqui. E você sabe dizer se o filho mais velho faz faculdade? Faz. Onde? Aí em Sobral, não sei dizer o nome da faculdade, não. Ele estuda à noite? Eu não sei dizer o horário, mas ele tinha aula durante o dia também. Nesse dia, inclusive, ele teve aula durante o dia. Certo. No dia do acontecimento. Nesse dia do acontecimento, você... Era mais de um horário que ele tem aula, não. Certo. E no dia do acontecimento, né? Você sabe me dizer se ele... A que horas ele chegou em Varjota? Não sei. Não. Eu acho que foi à tarde. À tarde. À tarde? Mas não tenho certeza não. Pronto. O filho mais novo, ele estuda... Você sabe informar se ele estuda no período da tarde ou da noite? Não sei o horário, eu só sei que quem é a professora dele, uma das professoras, que é a professora Raquel, e ele estuda na escola pública, mas não sei dizer o horário não. Certo. Você pedalava com a Flávia, não é isso? Sim. Há quantos anos? Aproximadamente, se você souber. Uns 2 a 3 anos. Nesses 3 anos, vocês... a Flávia, algum dia ela foi pedalar descalço? Algum dia ela foi pedalar sem capacete? Algum dia ela foi pedalar desarrumada? Algum dia ela foi pedalar sem o celular? Ela sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de andar bem arrumada, equipada. Inclusive, a maioria dos equipamentos dela que forneceu foi eu, né? Foi eu que vendi, a maioria. Luva, capacete.
óculos, né? Uhum. E ela sempre gostava de andar com fone de ouvido e celular. Celular sempre, porque a gente registrava, filmava. E algumas vezes ele acompanhou. A Rafael acompanhou, filmou, ela pedalando. Ele costumava, de vez em quando, somente se fosse um pedal mais longo, ele acompanhava assim, ia buscar, assim. Até porque ela não tinha o hábito de pedalar para muito longe e aí ficava cansada, né? Uma vez fomos para o Ipu, ela foi pedalando e ele foi buscar. Mas já isso foi uma coisa acordada, assim, para ele pegar mesmo, por conta que era um caminho longo, dava 60 quilômetros para ir e voltar. Então ela foi pedalando e ele foi pegar. Certo. E você já frequentou a casa do casal? A única vez que eu entrei mesmo na casa foi no dia da morte, né? No dia seguinte, quer dizer. E eu já tinha ido só até o portão, né? Às vezes deixar alguma medalha, que quando tinha um desafio eu era responsável de entregar as medalhas e pegar algum dinheiro quando ela pedia para eu ir buscar até lá, mas geralmente eles iam me pagar lá em casa. Geralmente quem era o Rafael, ele que ia deixar o dinheiro lá quando eu fazia alguma compra. Mas foi a primeira vez que eu entrei mesmo na casa, foi no dia do sepultamento dela. Tá, e nesse dia que você foi, durante o tempo que você os apresentou, que eles namoraram, né, que você afirmou, você só teve de ir na casa dele uma vez? Sim. Duas, né, na verdade, duas, né? Eu já fui na casa dela de solteira quando eles namoravam, mas na casa deles de casado mesmo, pra mim entrar mesmo só foi uma vez. Tá. Você sabe... Duas depois quando foi pra tirar as coisas. Certo. Você sabia se na casa do casal, se a mãe da Flávia morava com eles? Morava. Inclusive no dia, a gente levou ela pra casa de uma prima. Porque o irmão estava lá e a esposa dele teve um ataque nervo, não conseguia nem levantar. Não tinha condição de ir para casa dela. Então a gente levou para casa de uma prima da mãe dela. Ou é prima da Flávia, coisa assim. Lá na Pedreira. Fomos na casa da Edna. Pronto. Vamos deixar ela lá. Uhum. Quando você a levou, quem recolheu, ela tomava medicação? Alguma medicação? Não sei. Tinha umas sacolas. Tinha umas sacolas lá com as roupas dela. A gente pôs algumas roupas, uma rede. E pegamos na cozinha leite, essas coisas para poder levar. Inclusive, foi por volta de umas 10, 11 horas da manhã, ela nem tinha se alimentado. A gente fez lá um mingau para ela tomar, ela tomou e direcionamos ela para lá. Depois desse dia eu não a vi mais. Pronto, você não sabe, não se recorda se, junto com as coisas, vocês levaram a medicação dela? Não, porque quem ajeitou a bolsa foi a própria esposa do Flávio, que o Flávio era, no caso, é nora, né? Uhum. E aí eu não sei o que ela colocou dentro de direito, assim. Botou algumas coisas para passar uns dias, né? Mas eu não sei lhe dizer qual medicação ela tomava, não, essas coisas não. E com quantos dias após a morte da Flávia, a mãe dela veio a óbito? Você se recorda? Mais ou menos um mês. Um mês e 10 dias. Foi um mês e um pouquinho. Foi muito recente. Certo. Nas caminhadas, aliás, só perguntando aqui, caminhada você até mencionou que poucas vezes a viu caminhar, não é isso? Só uma vez. Só vi uma vez. Quando você a viu, ela estava desarrumada, estava de chinelo, ou como é que ela estava? Até o filho estava com ela, que também era uma raridade. Se eu não me engano, o filho mais velho. Era muito raro. Você sabe dizer se o filho... se os filhos do casal, eles praticavam algum esporte, se eles faziam academia? Eles não tinham vida social. E hoje, como eles estão? Você tem conhecimento? Estão bem melhor. Como? Bem melhor. Você pode nos dizer como eles estão? Agora eles estão frequentando academia, estão o mais velho, né? Estão indo ali num clubezinho de beach tênis, estão interagindo com pessoas que eles não tinham convívio. Na beira do rio, que eles levaram eles para a beira do rio, parece que era a primeira vez que eles viam a beira do rio. Assim, a aparência deles, não sei se foi a primeira vez, mas a forma
deles olharem, deles agirem, era como se fosse a primeira vez. Eu não entendo, eu como amiga da Flávia, eu não entendo porque, assim, até que ponto que chegou isso aí. Porque, assim, ele não via andando com eles, nem a Flávia nem o Rafael. Não, a gente não via. Eles eram dentro de casa e quando eles saíam, eles eram monitorados por câmera. E você sai... Né, quando eles acabam morava com eles. Tá, e assim, no jantar, à noite ali, no taberna, você já chegou a ver a Flávia com o Rafael? Sim, com o Rafael. No espaço gourmet, já vi eles, só os dois. Com os meninos, não. Certo. E você se recorda se o Rafael foi até o local onde o corpo da Flávia foi encontrado? No dia, não. No dia? Assim, no dia depois que Sim, quando ele foi encontrado. Fizeram, não. Você... Ele não foi lá. Ele não foi lá. Aí você o Quem perguntou... foi eu com o irmão dela, com o Flávio. Só que, como eu disse, quando chegou lá, não precisou mais reconhecer. Então, o ML já disse que não, já entendia e só deu as instruções de como fazer para retirar o corpo. Pronto. Você... Até ver. Você foi... Você que vestiu, não é? A roupa da Flávia? Eu vesti por conta, como eu relatei, quando a gente veio no caminho, como o enterro era para ser no mesmo dia, foi uma das coisas que o réu quis que fosse no mesmo dia, já estava muito tarde o horário, para quando chegasse em Vajota, ainda ia arrumar o corpo. Então a gente parou no Cairé, que a funerária é de Cairé, é a prefeitura de Vajota que paga, mas como é que diz? Reside lá, a sede é lá, tem uma sede em Gruaíras e em Cairé. Então paramos no Cairé para vesti-la, para pôr as flores, para maquiar. Quem maquiou foi eu, porque ela estava aqui perto do olho, estava do sol, estava arrancando a pele, ela era uma pessoa muito vaidosa, não queria que ela ficasse daquele jeito. E aí eu fiz uma breve maquiagem no rosto para melhorar. E você, você identificou algum corte no dedo dela, na mão? Você identificou? Você se recorda? Olha, eu ajeitei o lado direito da mão dela. O esquerdo, quem ajeitou foi... Deixa eu ver aqui a posição que ela está. O direito. O esquerdo foi o rapaz da funerária, o outro rapaz. Porque assim, um estava vestindo um lado e o outro estava vestindo o outro. Né? Então, do lado direito, eu não vi. Só deu para ver alguns furos na parte da frente, porque a gente não virou ela. Só um pouco, assim, só para poder vestir a mortalha, né? Mas a parte de trás não vi, né? Você viu o golpe aqui, um ferimento na coxa e um perto das costelas. Certo. Embaixo do peito. Você mas sabe... bem ao certo. Você sabe dizer que se o terreno onde a Flávia foi localizada, o corpo da Flávia foi localizado, já pertenceu aos familiares do Rafael? Eu ouvi esse comentário, sim. Que há muito tempo atrás já foi da família dele, sim. Mas não posso afirmar. Mas existe esse comentário, que já foi dele, sim. Tá. Quando você, só voltando aqui, quando você estava lá na casa do casal, você se recorda ter visto uma aliança, a aliança da Flávia, ou as duas alianças juntas? Não me recordo, não. Não? As alianças. Pronto. Você já falou que o Rafael costumava acompanhá-la, né? Pronto. Não foi na volta, ficando mais tarde ele acompanhava. Tá, a última pergunta. Quais os horários que a Flávia costumava pedalar? 5 horas da tarde. Você, durante esses 2 anos, você já cruzou com ela às 19 horas, 16 horas, ou 18 horas, 18h30, 18h45 ou 19 horas? Não, geralmente a gente pedalava de manhã, algumas vezes nós já até fizemos um passeio para Redutaba, ela foi comigo,
até o 8-0, mas foi pela manhã. O Ipu foi pela manhã. E à noite, os encontros que a gente teve não foi nem com pedal. E teve em momentos raros, tipo Outubro Rosa. Inclusive, nesse dia, eu me recordo que nesse dia a gente tinha postado que ia ter a pedalada do Outubro Rosa. E ela postou, estaremos lá. Não chegou aí, né? Não deu tempo. Mas só em momentos, assim, quando tinha algum evento, alguma coisa desse tipo, né? Para pedalar à noite. Mas o horário de costume era entre 4h40, 5 horas da tarde, para poder ela caminhar, ela pedalava mais ou menos 15 quilômetros. Eu digo mais ou menos porque a gente tem a noção do tempo do percurso, né? Que era geralmente na parede do açude. Não deu a quilometragem e voltava, ficava dando aquela volta ali na parede do açude. Até completar 15, no máximo 20 quilômetros também. Tá, muito obrigada, Rocilene. Nada. Doutor Francilei, alguma pergunta? Sim, excelência. A senhora está me ouvindo, dona Rocilene? Estou. Pronto, vamos lá. Deixa eu só fazer a pergunta. A senhora disse que no seu depoimento reafirmou aqui que não tinha intimidade com o casal, de entrar na casa ou de saber de confidências entre eles. Permite. Certo? Aí, a senhora, tudo que a senhora sabe da vida do casal, então, foi por boatos. É isto? Não, tudo não. O quê? Então, o que ela lhe disse de confidência? Não é confidência. Ele já trabalhou comigo, que eu vi na prefeitura. Assim, não. A gente viveu assim, mas o que eu lhe disse, que eu afirmei que o que eu não sabia, eu disse, isso aqui eu não tenho certeza. Mas o que eu estou perguntando é claro. A senhora sabia de algum problema do casal dito por ele ou por ela? Não. A senhora sabia, a senhora me disse, aliás, a senhora disse para aqui que o menino passou a frequentar a academia, foi isto depois da morte da mãe, foi isto? Sim, ele tá, os meninos hoje estão com a tia, no caso pessoa com a qual eles não tinham convívio, mas que ela acolheu muito bem, graças a Deus. Doutor. E assim, depois que ela está eles estão com ela. Só um momento, senhora Rocilene. Peraí, só um momento, senhora Rocilene. Diga, doutor Francilei. Eu estou fazendo perguntas objetivas. Eu pergunto, a testemunha tange a pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Senhora Rocilene, então deixa só eu adverti-la. Senhora Rocilene, a senhora seja mais objetiva nas perguntas e procure se ater ao que é perguntado. Tá bom. Pronto. A senhora disse que os meninos passaram a frequentar a academia depois que a mãe morreu. A senhora viu isso? A senhora conheceu isso? Soube disso como? Eu também frequento a casa onde eles estão agora. Né? Pronto, porque é o seguinte, doutor, pela ordem, excelência. Eu estou acompanhando a live da doutora e tem uma pessoa que comentou, a dona Cecília Maria, que disse o Pedro vai fazer academia. Não, eu só estou... Só um momento. Doutor Antônio. Pois não, doutor. Visto a divulgação aí, está começando a ter comentários. E esses comentários são lidos, isso vai atrapalhar, inclusive até no caminhamento das perguntas. Então, tudo bem. Solicito à senhora que saia dessa live e deixe de transmitir agora estas audiências. Tá, tudo bem. Se a senhora quiser após fazer a divulgação, não tem problema, mas agora suspenda. Tá, eu vou encerrar, excelência. Desses comentários. Irei encerrar. Pronto. Então, existe essa pessoa... Gente, eu tô encerrando a live por conta de alguns comentários, né? Mas tudo bem. Infelizmente eu vou encerrar. A Cecília disse que o Pedro já fazia